Olá, você que acompanha o Papo de Mãe. Hoje eu vou conversar com a Daniela Freixo, que está lá nos Estados Unidos. Ela é psicóloga e analisou uma pesquisa, né, Daniela, que nós do Papo de Mãe vamos dar para você agora em primeira mão, uma pesquisa feita pelo Ibope sobre as atividades das crianças. Então, Daniela, conta um pouco para a gente como é que foi feita essa pesquisa, qual que é o objetivo dessa pesquisa feita pelo Ibope? Ela entrevistou 307 pessoas, 50% mulheres, 50% homens, mães e pais, de crianças de 0 a 12 anos. A maioria de classes B e C em cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. E aconteceu no período de 8 a 13 de junho do ano de 2016. E ela buscou conhecer o perfil desses pais e dessas famílias a respeito do esporte. A gente pode considerar que o esporte é como um energético na família, como se ele trouxesse muito mais condição da gente dar conta de atividades, muito mais disposição para que a gente tenha mais energia mesmo para fazer outras atividades ao longo do dia e da semana. As crianças acontece o mesmo. Agora tem um número que assusta um pouco, né? Que os pais consideram que, se não me engano, 37% dos pais consideram que as crianças colocam em primeiro lugar, como atividade preferencial aí, o videogame, os joguinhos eletrônicos, não é isso? Sim, essa foi uma parte da pesquisa que chamou muita atenção, que a gente olhou com bastante cuidado, e é uma informação acho que dessa geração de crianças, porque o videogame, a gente, por exemplo, não cresceu com esse videogame tão disponível e com a questão de segurança também. A gente teve muito mais bicicleta e tudo isso muito mais disponível. Então, os pais hoje focalizam que a preferência das crianças em disparada, com 37, está na frente, na preferência das crianças. Imagina que com 19 atividades recreativas ao ar livre vem em segundo lugar. É uma diferença muito grande. O esporte, para ter ideia, ele está em quarto lugar com 15 pontos. O que isso diz para a gente? Isso conta para a gente que, ok, os videogames chegaram para ficar, as crianças adoram, mas a gente precisa ajudá-los a lidar com essa realidade, colocando os videogames numa importante rotina com relação à carga horária. Agora, isso demonstra que os pais vivem um conflito também, né? Porque quem dá o joguinho eletrônico para o filho são os pais, e os próprios pais às vezes reclamam, a criança só quer ficar no eletrônico. Por isso é tão importante dar, porque você não vai isolar a criança desse universo, mas com esse limite, impondo um limite para que não ocupe tanto espaço de outras atividades tão importantes para as crianças. Isso, é importante ensinar a usar, né? Impondo um limite de tempo, principalmente que o videogame venha depois das outras atividades sendo feitas, como lição de casa, como esporte, como atividade do descer para brincar. Porque a questão do videogame, ela traz um desafio grande, porque como a criança ela tem as atividades muito fácil, ou seja, o brincar está muito fácil ali dentro do videogame, isso gera como que uma preguiça criativa. Então ela começa a ter uma preguiça muito grande para ir lá pegar os carrinhos, ou pegar o Lego, ou pegar aquilo e montar aquela brincadeira. Então ela já vai para aquele instrumento onde a pista do carrinho já está ali, onde aquele brinquedo de montar bloco já está ali. Então ela começa a ter uma dificuldade muito grande depois de brincar com brinquedo, inclusive, de startar com uma brincadeira no mundo concreto. Fala. Então, isso é muito importante a gente cuidar, porque a gente está falando da oportunidade de socialização junto. Então, imagina que eu começo a ter essa preguiça criativa para brincar. Para brincar, eu tenho que descer, conhecer o amigo, para ir para a piscina, eu também tenho que lidar com o meu corpo. E com tudo isso, o videogame, ele me tira dessas situações. Então, o videogame, ele precisa ser realmente inserido com atenção. E que ele é muitas vezes o mais fácil, o mais rápido, e que exige menos criatividade, menos contato, ele exige menos contato com o outro, porque eu tenho um contato virtual. Então a gente precisa realmente colocar na vida das crianças nenhum problema, mas colocar com cuidado.
Sim, quer dizer que a criança se isolar totalmente no videogame traz consequências ainda maiores, que não apenas essa até da falta de atividade provocar obesidade, por exemplo, né? Até trazer doenças por causa da ociosidade, mas tem toda uma questão de comportamento, de socialização também, que a gente precisa estar atento a isso, né? Da importância que os jogos têm, você estava me dizendo antes, qual a importância, né? De aprender a jogar, aprender a perder. E tudo isso faz parte do crescimento da criança e não pode ser tirado dela, né? Porque a hora que eu jogo um videogame, eu na verdade não estou lidando com o outro, estou lidando comigo mesma e muitas crianças ficam muito frustradas, então ele gera um tipo de frustração. Algumas crianças até arremessam o controle o joguinho, ficam muito nervosas, mas eu ainda não estou lidando com o outro. Eu aprendo o outro, que eu escuto o outro, que a gente vai criar uma brincadeira juntos, que eu espero o outro num patinete, por exemplo, ou a gente monta uma pista de carrinho junto. Então, nada a gente precisa tirar da vida dos nossos filhos, mas a gente pode agregar. Então, quando algo fica em desequilíbrio, está demais, a gente precisa reequilibrar essa balança de novo. Então, para terminar, que dica você daria para esses pais que vivem esse conflito de dar o joguinho, depois não consegue tirar o joguinho, ou não consegue impor um limite, porque a criança bate o pé e fala, eu quero jogar, não quero jogar bola, troca uma coisa pela outra mesmo, né? Porque é um desafio dessa geração de pais. Que dica você deixa para os pais? Então, eu vivo tirando as crianças do castigo, porque o que tem acontecido muito nessa geração é que a gente acaba usando o que eles mais gostam para puni-los, e isso não funciona, porque as crianças vão ficando muito bravas e com muita raiva, e isso gera o efeito rebote, o efeito contrário do que a gente espera. Então, normalmente, quando as crianças estão exagerando no uso do videogame, o que a gente pode mostrar para elas é exatamente isso. Olha, você viu como é que foi, por exemplo, o dia de hoje? Foi difícil fazer lição, foi difícil descer para brincar, você não quis ver o dia lá fora tá lindo, foi difícil ir para natação. Acho que esse videogame, por exemplo, tá te atrapalhando. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai conseguir tudo isso e aí você vai ter a sua hora de videogame tranquilo. Ou a gente fica o dia inteiro brigando porque você não quer fazer nada, você fica reclamando o dia inteiro, e aí eu estou entendendo que não está dando para ter esse videogame. Então você me diz, vamos ter o videogame e vamos viver numa boa com o videogame, ou a gente vai continuar tendo esse atrito o dia inteiro para viver outras coisas que são importantes, e o que você está me mostrando é que não tem condição desse videogame entrar todo dia, por exemplo, na sua vida. Então talvez a gente tenha que deixar o videogame todo sábado de manhã por 2 horas, por exemplo. Quando isso não vai atrapalhar, por exemplo, a sua rotina durante a semana. Quer dizer, tem que dar as opções para a criança, né? Porque às vezes a criança nem conta. Essa percepção é o melhor caminho, né? Quer dizer, você vai criar uma criança mais consciente, ela vai agradecer no futuro isso, né? Porque muitas vezes o que acontece é falar, bom, você não fez não sei o que, está sem videogame. A vontade que a criança tem de fazer é zero a hora que a gente faz isso. Ela fala, bom, já estou sem videogame mesmo, não vou fazer mesmo, estou com raiva, porque ela se sente absolutamente punida. Então, trazer ela para uma reflexão de, olha só, não está funcionando, a gente está brigando, a lição não está saindo, você só fala em videogame, existem outras coisas, acho que você não está conseguindo lidar com isso. Vamos tentar fazer assim, e aí tem o videogame, ou não conseguindo lidar, a gente fica sem o videogame para a gente ver outras possibilidades. Vamos colocar as crianças para brincarem lá fora, né? Precisam brincar mais. Que coisa, né? O que antes as crianças que exigiam, agora os pais é que têm que exigir das crianças, né? Tá legal. Pegar um jogo de tabuleiro e pegar um jogo de cartas. E às vezes fazer de um momento e tem a hora de tomar banho, faz um pega-pega para ir tomar banho. As coisas podem ser mais leves, né? Tá legal. Obrigada pela sua entrevista. A gente vai deixar no site do Papo de Mãe todo o resultado da pesquisa para quem quiser olhar e depois saber aí das suas análises também. Obrigada pelas dicas também. Obrigada, Mariana. Eu que agradeço. Continue sempre com a gente aqui no Papo de Mãe. Até a próxima.